Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, 50 dias depois do domingo da ressurreição do Senhor, a Mãe Igreja nos apresenta a liturgia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos reunidos no cenáculo. Este dom da graça de Deus que se manifesta e marca o início da pregação do Evangelho pela Igreja, dando continuidade, comunicando a obra redentora do Senhor. Mas quem é este Espírito Santo? A terceira pessoa da Santíssima Trindade. E vejamos que maravilhosa é a nossa fé católica. A novidade cristã, a plenitude da religião, da comunicação divina. Deus se dá a conhecer a nós e se dá a conhecer de um modo maravilhoso. Deus reuniu uma porção, os descendentes de Abraão, os profetas, patriarcas, em Moisés, se fez conhecer como um só Deus. Coisa maravilhosa, pois é Deus mesmo quem dissipa as dúvidas do intelecto humano, que na sua própria natureza busca a Deus e conhecer Deus. Deus pôs em todo homem o desejo, o ímpeto para buscá-lo. No mistério da encarnação de Nosso Senhor, na sua pregação, o Cristo Senhor se manifesta como sendo o Filho unigênito do Eterno Pai. O Pai está em mim, eu estou no Pai. O Pai e eu somos um só Deus, que se manifesta, ou conhecemos, se revela, duas pessoas distintas, o Pai e o Filho. E neste dia, caríssimos, Deus nos dá a conhecer que é Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas distintas, um único e mesmo Deus. Mas para o domingo que vem, a Mãe Igreja nos reserva a liturgia para tratarmos justamente do mistério da Trindade. Olhemos agora para esta terceira pessoa da Santíssima Trindade, que vem sobre Nossa Senhora, sobre os apóstolos, sobre a Igreja inteira. Como bem, olhemos as escrituras. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, está presente em tudo, desde a fundação do mundo, em tudo. Por Ele todas as coisas foram feitas, e sem Ele nada do que foi feito existe. Tudo foi feito por meio dEle. O Pai permanece em luz inacessível, é pura transcendência, mas o Filho e o Espírito Santo agem na obra criada por Deus, manifestam-se nela. São, por assim dizer, aqueles mesmos que criaram e a sustentam. O que nos acontece agora, então, caríssimos fiéis, com este Espírito Santo, que é Senhor da vida, como nos professa o credo? Ele mesmo que deu a conhecer a sabedoria aos patriarcas, aos profetas, que os instruiu na verdade, este mesmo que manifestou o desígnio divino a Moisés, aos juízes, aos legisladores do velho Israel, porque agora ele precisa vir e habitar na igreja? Ele dará daquilo que é meu, diz o Cristo Senhor. De fato, o Espírito Santo nos comunica aquilo que Cristo conquistou por nós, o mistério da redenção.
Olhemos com atenção e veremos que antes do mistério da redenção, da obra salvadora do Cristo Senhor, pois é o Cristo que morre por nós na cruz, para nos redimir dos pecados, é o Cristo que ressuscita ao terceiro dia, é Ele que nos dá a filiação divina. Tudo isto é obra de Cristo nosso Senhor, que o Espírito Santo nos comunica, nos faz participantes nos sacramentos da Mãe Igreja, naqueles mesmos que nos geraram filhos de Deus e da Igreja. Este Espírito Santo, antes da redenção, antes de Cristo nosso Senhor realizar um bem tão grande para nós, agia como que a mover o criado, mas nunca infuso no criado. Como se pegássemos um jarro de água, uma bacia de água, uma vasilha com água, e botássemos o nosso dedo a girar. Assim a água toma o movimento que nós lhe damos, mas quando tiramos o dedo, ela gira por mais um pouco no impulso dado e depois volta à mesma inércia que estava antes. O Espírito Santo movia a criação, mas o seu ser não estava na criação. O seu ser divino, a sua divindade, não estava na criação, apenas a movia. Agora, caríssimos, depois que o Cristo Senhor fez novas todas as coisas, introduziu a ressurreição na obra criada, e ao introduzir a redenção e a ressurreição, neste ato de seu amor fiel ao Pai, fez novas todas as coisas, criando um mundo novo, inaugurando o tempo da redenção. Quando esta humanidade redimida por Cristo recebe o Espírito Santo, ele não está simplesmente como o dedo que gira a água, mas como a força das grandes correntes marítimas que giram o oceano no mundo inteiro, movendo as águas e sendo as águas. Nos dá a participar de sua vitalidade, de sua divindade, de seu ser. Vamos ver em São Bernardo de Claraval uma explicação sobre a descida do Espírito Santo sobre a Igreja, a humanidade redimida por Cristo. Vai nos dizer o santo monge que Deus como que fizera uma experiência na pessoa única de Cristo, Deus e homem verdadeiro. Cristo, tendo duas naturezas em uma única pessoa, tem duas vontades. Uma vontade divina e uma vontade humana. E se bem recordamos a meditação da Sexta-feira Santa, veremos que naquele Jardim das Oliveiras acontece um grande confronto, não uma rebeldia, mas um distanciamento das duas vontades. O Filho do Eterno Pai, o Verbo Divino, aquele que é Deus consubstancial com o Pai, na sua vontade divina quer tudo o que o Pai quer, e no desígnio do Pai está a paixão. A humanidade, o coração humano de Jesus nosso Senhor, diante do terror da paixão, diante dos sofrimentos que lhe esperam, diante da morte de cruz, se atemoriza, a ponto de suar sangue, de tão grande que é seu pavor e sua angústia. Aqui como que se as vontades, uma pelo medo, outra pela fidelidade, distanciam-se quase a ponto de colocar o Cristo em uma separação dentro de seu próprio ser. A resposta está no que o Senhor nos diz, no que o evangelista nos testemunha, no próprio Evangelho. Não a minha, ó Pai, mas a tua vontade.
Quando nos acontece este Pentecostes e o recebemos no batismo, e de modo particular em nossa crisma, esta vontade divina, esta pessoa divina habita em nós e nos transforma. Vão dizer os padres capadócios, nos deifica, nos dá da vida de Deus, aquela santidade que tanto buscamos, nos vem por esta ação do Espírito Santo. Coabita em nós, então, a vontade de Deus e a nossa, pois permanecemos humanos. Estamos no mesmo dilema de Cristo, nosso Senhor, no Horto das Oliveiras. Por vezes a nossa vida pode tornar-se um grande Horto das Oliveiras. Como unir duas vontades em uma única pessoa? Como unir estas vontades em nosso ser? Vai nos dizer o santo monge, o Favo de Claraval, como o chamavam, que o homem não pode sobreviver dividido. Fragmenta-se e se destrói. Não podemos tornar a nossa vida inteira um Horto das Oliveiras. É preciso direcionar-se a uma das vontades, para que tenhamos vida, para que sobrevivamos. Me digam vós, queridos fiéis, que vos parece mais sábio dar a primazia à inspiração divina, ao querer de Deus, que o Espírito Santo nos incita na alma e na consciência, ou ignorarmos e atendermos a nossa vontade humana? Como diria o padre Antônio Vieira, todos se calam, provavelmente querem guardar o julgamento para si mesmos. O Cristo Senhor nos diz: não a minha, mas a tua vontade. Toma a cruz, nos redime, entra em sua glória. Que nos dirá então a Beatíssima Virgem Maria, diante da proposta divina? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade, não a minha. Que nos dirá então os santos apóstolos, que depois deste dia de Pentecostes não temeram mais nem judeus, nem romanos, nem povo algum, mas todos deram testemunho de Cristo, e os temos nestas paredes desta igreja, cada um deles nos mostrando a que ponto chega a fidelidade ao Senhor. Não temeram morrer por Cristo, mas tiveram coragem. Com certeza não realizaram a sua vontade, mas a divina. Que nos diriam então os santos mártires, ou todos os santos que temos na nossa devoção mais privada, mais pessoal, ou que a Mãe Igreja nos impõe como grandes doutores e modelos de sabedoria e de fé cristã? Em tudo fazer a vontade de Deus e dar glória a Deus. Parece, meus caríssimos, que a solução é óbvia. Se queremos seguir a Cristo, precisamos ser dóceis à inspiração do Espírito Santo em nossa alma. A vontade e o desígnio do Senhor se manifesta na verdade revelada, nos mandamentos divinos, se manifesta de santidade em uma vida nova, inspirada e guiada por Ele, de modo que Ele se torna a lei suprema em nossa consciência, em nosso ser, e Ele mesmo nos reveste com sua graça. Queridos fiéis, podemos pensar que tal obra maravilhosa de Deus se faz em momentos específicos, em grandes feitos, mas estaríamos nós em algum instante da vida vivendo virtudes, vivendo em estado de graça e desinstruídos pelo Espírito Santo? De modo algum.
o nosso plano de vida espiritual, a nossa ascese, a nossa piedade, a nossa devoção. Tudo isso nos leva a ser dóceis ao Espírito Santo. Por que nos faríamos arredios a Ele? Sim, o medo. O medo parece sempre nos colocar em um caminho oposto ao chamado divino, ao querer divino. Mas pode Deus nos dar uma prova que já não nos tenha conquistado a vitória? Penso que não, pois em Cristo nos deu todo bem. A luta contra o nosso medo, contra a nossa inércia, contra o nosso egoísmo, prossegue-se de um jardim das oliveiras a outro. Quando damos o assentimento à vontade divina em uma parte da nossa peregrinação, não demora muito a nos pormos em outro jardim das oliveiras para decidirmos sobre outra coisa. Ali é preciso dar a resposta de novo e com mais vigor. Não a minha, mas a tua vontade, Senhor. Nos leva à perseverança da fé, da doutrina, dos mandamentos, mas nos leva também a dar aqueles grandes passos da nossa vida que mudam o ritmo do nosso ser, seja para a conversão ou para aquilo que o Espírito Santo é o grande Pai, Pai das vocações. Pai de todas as vocações, a aceitá-la, a nos configurarmos a ela, a buscarmos as virtudes das quais devemos dispor para bem vivê-la, que naquilo que o Senhor vai acrescentando sempre mais, é preciso obedecê-lo e obedecê-lo sempre. Lembro-me, caríssimos, de um dos fatos mais emocionantes que já me contaram. Uma vocação como uma pintura de Fra Angélico, em que Nossa Senhora recebe sua vocação em um momento muito oportuno, quando lê a Sagrada Escritura e São Gabriel lhe aparece e lhe faz a proposta divina. Coisa maravilhosa. Mas nem todas as vocações o Espírito Santo manifesta da mesma forma. Em uma em particular, manifestou-se em um pano de prato molhado. Como se fez tal coisa? Bem, estava a moça, porque era uma pessoa de mau caráter, e a mãe bem observava aquilo e dizia: não vai prestar, não pode ser de Deus, tal coisa já está fadada, não quer se converter, não quer mudar, não há o que fazer. Às vezes algumas pessoas chamam uma obsessão compulsiva por outra de amor, mas não é amor não, é uma coisa bem ruim. Amor é muito maior. Amor é dádiva, dom de Deus. E estava a mãe rezando tanto para que a filha fosse liberta daquela prisão emocional e encontrasse de fato o amor verdadeiro, aquele que Deus preserva. Um dia, o irmão da moça, filho da mesma mãe, chegava em casa com um amigo que já havia se interessado por aquela moça e arrumou qualquer desculpa para estar ali, almoçar e visitar a família. A mãe da moça olhou bem para o rapaz, já tinha algumas informações e disse para a filha: filha, este sim, olha que bonito, preste bem atenção, veja que virtuoso. Vai à missa todo domingo. Aquele outro não quer nem chegar perto da igreja. Com Deus tudo podemos, sem Deus só não. E a filha vai e ouve, deu uma olhada no rapaz e disse: realmente é muito bonito, simpático, bem educado. E a mãe insistiu enquanto secavam a louça do almoço: filha, vai lá e conversa com ele, dá um pouco de atenção para o moço. Você viu, ele veio aqui só para te ver. A moça ficou irritada e disse: mãe, por que você que não casa com ele? Mas a mãe pegou aquele pano de prato molhado e deu-lhe uma nela bem dada.
Ficou com tanta vergonha que saiu da cozinha e foi para a sala, porque senão a mãe ia continuar batendo. E da sala conversou com o rapaz. Já estão em quase 30 anos casados. Uma vocação pode manifestar-se em certos acidentes também, desde que nós deixemos atenção ao que Deus nos inspira. Quando nos apegamos a certas doenças espirituais que bloqueiam o chamado de Deus em nossa vida, como nos pomos em situações obsessivas, compulsivas, erradas, nós ligamos tanto ao mal que não damos atenção ao bem, à graça, ao favor de Deus. O que nos poderia ainda impedir de obedecer a esta lei divina, a esta pessoa divina, a este influxo divino que se faz em nós e nos transforma cada vez mais nele mesmo? Bem, rezou por nós. A humanidade redimida torna-se filha de Deus. Deus é nosso Pai. Deus nos dá da sua vida, Deus nos dá da sua eternidade, Deus nos dá da sua santidade. Se não confiamos devidamente na paternidade de Deus, não obedecemos, somos arredios a Ele. Talvez não entendemos ainda que este mesmo que nos vem em Pentecostes e nos sacramentos da Mãe Igreja hoje é o amor do Pai e do Filho, divino e eterno, santificante e atuante, fonte de vida e de santidade. Se não entendemos que esta terceira pessoa da Santíssima Trindade é o próprio amor em essência, e que nenhum mal pode haver nele, pois é o puro bem, e que este amor do Pai e do Filho, divino e eterno, pessoa em si mesmo, tem como destinatário a mim e a ti, redimidos por Cristo, configurados a Cristo, unidos a Cristo. Se não entendemos esta grande graça da redenção, ainda seremos arredios à pessoa do Espírito Santo, a sua inspiração em nossa vida. Se nos colocamos como filhos de Deus e confiamos em sua paternidade, nada mais justo do que obedecê-lo e segui-lo. Não a minha, Senhor, mas a tua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.